Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento ao nosso curso de Processo Civil. Nós estamos analisando aqui o módulo da tutela cognitiva, o procedimento comum da tutela jurisdicional cognitiva. E estamos mais precisamente analisando a teoria geral das provas. Vamos dar prosseguimento nesse contexto, analisando hoje o tópico da produção antecipada de prova. Mais precisamente, falaremos do direito autônomo à prova. Há, portanto, um direito autônomo, um direito de per si de produzir prova em juízo, que não necessariamente decorreria de um pedido anteriormente formulado. É sobre isso que nós pretendemos falar com os senhores. Porque, como nós vimos, o direito de produzir prova decorre, nós vimos lá do primeiro estudo aqui do conceito, noções gerais sobre provas, que a produção de prova decorre da compreensão do acesso à justiça. A cláusula lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê lá que a lei não excluirá a lesão ou ameaça direito. De nada adiantaria, portanto, o Estado permitir o ingresso, a tutela jurisdicional, que a parte, que o interessado fosse ao Poder Judiciário, formular uma pretensão, formular uma demanda, se ele não pudesse produzir provas nenhuma, se ele apenas pudesse formular alegações. Com alegações sem provas, ele não conseguiria obter uma tutela que lhe fosse favorável. Então, do acesso à justiça decorre o direito à prova. Mas hoje em dia nós temos uma noção que a prova não decorre apenas dessa ideia de acesso à justiça. Não é que está errado falar que a prova decorre do acesso à justiça. Não, evidentemente, não é isso. Mas a prova não está apenas inserida nesse contexto do direito de ação, do direito de formular uma pretensão e do direito de exercer uma defesa. Mas a prova também pode ser vista como um direito próprio, um direito que pode ser, portanto, anterior. E, eventualmente, esse direito pode funcionar até mesmo como um critério de análise da conveniência, viabilidade, da oportunização, se é mesmo o caso de entrar em juízo, da probabilidade do êxito de uma futura demanda. Então, além da prova que decorre do acesso à justiça, nós temos um direito da prova, um direito de se produzir prova em si mesmo. Nós temos uma pretensão própria, uma pretensão de ir a juízo para tão somente produzir
provas. Você vai a juízo e o seu pedido formulado é qual? A produção de uma prova. Ah, mas a prova para quê? Não, a prova para nada. A prova para eu receber a prova e ver o que eu vou fazer. É nesse contexto que surge a produção antecipada de prova, que não é novidade do Código de 2015. Talvez a novidade do Código de 2015 seja o seu tratamento normativo. Porque no Código de 73, a doutrina sempre classificou, então, na sistemática do CPC de 73, a produção antecipada de prova sempre foi entendida como uma tutela cautelar. E no Código de 2015, no CPC de 2015, além de ser uma cautelar como uma medida protetiva do processo, uma medida assecuratória da efetividade do processo, além de ser uma cautelar, pode também ter esta ideia de ser um direito autônomo, um direito de produzir prova de per si, produzir a prova em si. Veja, vamos ao caput. Caput do artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, então nós estamos vendo as hipóteses normativas em que se admite produção antecipada de provas. Inciso 1º, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, esta primeira lógica é a que sempre foi objeto do direito de prova, aquela decorrente de uma ação, direito de ação, acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35. E aí ela seria, como eu adiantei para os senhores, uma tutela de natureza cautelar. Sempre foi assim que ela foi tratada. Percebam, se houver fundado receio, tutela de urgência, de se tornar impossível ou muito difícil. Então percebam que daqui nós podemos extrair que é uma tutela de urgência quanto à efetividade do processo. A efetividade do processo que já está em curso. Então, tutela cautelar com uma medida acessória, uma medida instrumental ao processo que está em curso. Mas adiantamos que não é apenas esta visão que prepondera nos dias atuais. A doutrina no código anterior, ainda na lógica do CPC de 73, já falava, professor Daniel Assunção Amorim Neves era um que falava já em ações probatórias autônomas. Ações probatórias autônomas. Tem um livro dele chamado Ações Probatórias Autônomas, para defender esta segunda hipótese aqui, de um direito autônomo à prova. Portanto, que a produção de prova não estaria relacionada tão somente a uma decorrência do acesso à justiça, uma natureza, portanto, acessória de uma ação, de uma demanda, de uma outra pretensão. E aí veio aqui, portanto, o inciso 2º e o inciso 3º, o inciso 2º e o inciso 3º do artigo 381 do CPC, que decorre desta lógica aqui de um direito de produção de prova que decorre dela mesma, um direito autônomo à prova, uma pretensão própria. O sujeito vai a juízo para produzir prova. Uma prova para quê? Uma prova para nada, uma prova só para ter a prova produzida. E aí, vejam, o que a lei prevê? Admitida nos casos em que a prova a ser produzida seja
suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Ou seja, para evitar uma decisão adjudicada, uma decisão imposta de maneira coercitiva por um terceiro, por um juiz. Uma prova para permitir às partes que entrem em um consenso, entrem em um acordo. Vou dar um exemplo para os senhores que eu sempre passo em sala de aula, um caso que eu tomei conhecimento. Vejam bem, um sujeito teve uma infiltração no seu banheiro e aí ele procurou o seu vizinho para o vizinho de cima, a infiltração veio de cima, procurou o vizinho de cima para sanar o problema. E aí o vizinho foi até o imóvel dele, foi no banheiro, falou, tá, muito provavelmente, realmente vem do meu banheiro, fica em cima do seu, vamos compor aqui, vamos resolver, vamos dividir, vamos ver como é que nós podemos resolver essa questão. Só vou fazer o seguinte, eu só vou fazer uma providência preventiva de procurar um mestre de obra, procurar alguém que entenda melhor, só para que eu tenha certeza que vem mesmo do meu banheiro. Porque pode vir do condomínio. Vai que passa um cano do condomínio aqui qualquer, e aí a responsabilidade não seria minha. O cara fala, não, tudo bem, ótimo, faça isso mesmo. E aí o vizinho de cima retornou dizendo, olha, sinto muito, que eu teria todo o prazer, te falei que eu pagaria, mas é do condomínio. Tem aqui o laudo do cara, tá? É do condomínio. E aí o cara foi procurar o condomínio, foi procurar o síndico. O síndico foi lá e a mesma história. Não, vou pagar. Então já tem um laudo dizendo que é do condomínio, ótimo, beleza, eu vou pagar. Mas você sabe como é que é, né? Eu tenho que prestar contas, eu vou ter que procurar um laudo da construtora, vou ter que procurar um laudo de um outro sujeito, porque esse aqui veio do cara de cima, ele pode estar querendo fugir da responsabilidade. Então eu vou procurar saber se é mesmo do condomínio, e aí sendo do condomínio, fique tranquilo que eu vou pagar. E aí o síndico voltou com um laudo dizendo que não era do condomínio a responsabilidade, que era do apartamento de cima. Então estavam os dois sujeitos de muito boa vontade, querendo pagar, mas estava um empurrando para o outro. O que esse sujeito fez? Vejam, o que ele deveria fazer num sistema anterior? Ele deveria ir a juízo em litisconsórcio passivo, em face dos dois, pedindo que um dos dois o condenasse. Veja, se ele pede que um dos dois o condene, ele seria sucumbente em relação a um dos dois. Veja, ele já teria um prejuízo. Ele teria que pagar custas em relação a um desses dois. Ele teria que pagar honorários advocatícios sucumbenciais em relação a um desses dois. Porque ele teria formulado pedido condenatório em relação a um desses dois. O que ele fez com o novo código? Ele não fez isso. Ele foi a juízo, pedindo ao juiz com base no 381, inciso 2º, tão somente para que ele produzisse prova. Excelência, eu quero um laudo pericial. Foi produzido um laudo pericial em juízo, e aí ele foi com um laudo pericial ao síndico, porque o laudo pericial afirmou que a responsabilidade era, sim, do condomínio. Evidentemente que aí ele cobrou do síndico o valor do conserto mais aquela despesa que ele teve de ir a juízo. Mas aí é uma questão de ajuste entre as partes. Veja, mas a autocomposição, a solução da controvérsia, sem a necessidade de uma pretensão condenatória em juízo, se deu com base nesse 381, inciso 2º. Uma ação a menos, uma pretensão a menos, uma contestação a menos, uma sentença definitiva a menos, diversas audiências a menos, tá certo? Uma noção, portanto, que pode permitir a efetividade do processo. E no inciso 3º, uma outra hipótese. Quando a produção antecipada de prova tem vez, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação, de uma outra pretensão. Então aqui é o caso, veja, ou evitar ou justificar. É o caso que a pessoa tem dúvida se ela tem o direito ou não. E aí ela acaba sendo uma aventureira.
ela não tem certeza se ela tem o direito. Vai depender do resultado da prova. Se a prova vier em um certo sentido, ela sabe que vai ganhar. Se a prova vier em um outro sentido, ela sabe que vai perder. Demandas previdenciárias, por exemplo. Dependendo da perícia, a parte ganha ou perde. Pode ser que a parte vá a juízo pedindo só uma prova? Pode ser. Porque aí, veja, mas aí, professor, ela está indo a juízo. Veja, ela vai a juízo e pede a produção da prova, mas é só a produção da prova. As custas são menores. Os honorários advocatícios, eventualmente, se ela vier a perder, são menores. Porque ela não move uma pretensão, ela não move uma outra pretensão. Ela não move uma outra pretensão que seja condenatória, constitutiva, declaratória, seja lá o que for. Em maioria dos casos será condenatória. Ela não move uma outra pretensão condenatória contra o síndico, contra o morador de cima, contra o INSS, aqui na demanda previdenciária. E aí a parte vai a juízo, ela está com uma lesão lá qualquer, ela vai a juízo e pede a prova. Aí a prova pericial volta com o resultado dizendo que a doença que ela tem, a lesão que ela tem, se enquadra no código tal. E ela vê se aquele código tal é a causa de incapacidade ou não. Para ver se justifica uma demanda previdenciária para aposentadoria, por exemplo, ou se evita, para ver se ela tem o direito ou não. Menos uma demanda em juízo, com menos audiências, com menos contestação. Veja, estou falando menos contestações. Então vamos ver agora as características que são peculiares dessa produção antecipada de prova. Vejam bem. Olha aqui. Vamos continuar na produção antecipada de provas, lá do artigo 381 do CPC. Percebam, lá vimos os incisos, tá? Que são as hipóteses. Lá no parágrafo 2º desse dispositivo, tem a afirmação de que a produção de provas é da competência do foro do juízo onde a prova deve ser produzida. Então a competência é igual a do local de produção da prova. Ou seja, não é a competência do foro de domicílio do réu. É a competência do foro do local de produção de provas. A lógica aqui é que o juízo esteja perto de onde a prova vai ser produzida, tá certo? Uma questão, portanto, aqui é de competência funcional. A lógica, a função é que o juiz esteja perto da prova que vai ser produzida. No parágrafo 3º, nós temos a afirmação de que não há prevenção. Então, a parte vai a juízo com uma produção antecipada de provas. Ela recebe a prova. E aí depois ela resolve propor uma outra demanda. Veja, o cara volta ao síndico e o síndico resolve não pagar. Aí ele vai ter que ir a juízo. Mas ele não vai mais em litisconsórcio passivo naquele exemplo anterior. Agora ele vai só contra o síndico. E aí tem chance dele só ganhar, não ter prejuízo nenhum. Se o juiz vier só condenar o síndico, o condomínio, ele não vai ter que pagar custas para quem ele perder, porque ele não vai perder. Não vai ter que pagar honorário de advocatícios sucumbenciais para quem ele perder, porque ele não vai perder. Então a posição dele fica muito melhor. Mas quanto à competência, ele vai a juízo só contra o condomínio. Mas ele vai a juízo numa nova demanda, porque a primeira demanda foi só para pedir a prova. Ela foi produzida, acabou. Aí vai dar início a um novo processo, um processo agora com pedido condenatório. Esse novo processo vai ser distribuído para onde? Há uma prevenção para esse mesmo juízo que produziu prova? Não. A opção legislativa foi por livre distribuição. Não há prevenção, logo vai para livre distribuição. Ok? Bom, e aí, para encerrar, nós devemos ver aqui considerações sobre o procedimento desta produção antecipada de provas, que é um procedimento diminuto, curto. Em primeiro lugar, nós teremos a propositura da demanda por meio de uma petição circunstanciada.
petição circunstanciada. Simples. Procedimento que está descrito lá no artigo 382, tá? Petição circunstanciada, portanto, onde a parte vai demonstrar as suas razões para pedir lá, que se enquadra nos incisos 1º, 2º ou 3º do artigo 381 do CPC, e vai discriminar pormenorizadamente qual é o fato que ela quer que a prova incida. Em segundo lugar, ela vai pedir a citação dos interessados. Citação dos interessados, a não ser que não haja lide, a não ser que não haja controvérsia. Veja, o artigo 381, lá no parágrafo 5º, ele afirma que é possível que a produção antecipada de prova ela se dê somente para justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documentação da parte interessada, sem caráter contencioso. E aí, se é só para simples documentação da parte interessada, não há necessidade de citar, não há nenhuma contenda, não há nenhuma contenda, não há necessidade de você trazer uma outra parte a juízo para que ela acompanhe a produção da prova. O terceiro passo que nós teremos nesse procedimento é que se permita aos interessados, então, os interessados podem solicitar produção de outras provas. Na petição circunstanciada, o interessado, o requerente, descreveu o fato e solicitou um tipo de prova, prova X. Os interessados, ao receberem a citação, podem solicitar a prova Y, Z. Mas essa prova YZ deve incidir, isso é muito importante, sobre o mesmo fato. Não pode ter, portanto, uma ampliação objetiva. Tá certo? E aí um dado muito importante é que, uma outra característica muito importante, é que não há exercício de defesa. Então não há que se falar em contestação ou recurso. Até a lei prevê o cabimento de recurso, mas cabe recurso somente desta decisão que indefere a solicitação de produção de outras provas. Somente nesta hipótese. Então, a parte solicita, cita outro interessado se for necessário, esse outro interessado pode pedir outra prova, mas não vai se defender. E aí as provas serão produzidas e o juiz julga. Então aqui, número 5, nós teremos a produção das provas e, número 6, a entrega das provas. Não tem sentença clássica. O juiz não resolve conflitos de interesse. O juiz apenas vai entregar a prova que foi solicitada para comprovar este fato elencado lá na petição circunstanciada com base nas hipóteses de cabimento dos incisos 1º, 2º e 3º. Tá certo? Bom, então isso que eu queria falar com os senhores sobre o direito autônomo à prova. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.